Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o canal da Leishmaniose, Virtual Leish aqui no YouTube. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os principais sintomas da Leishmaniose em cães. Vamos falar de cães, outro vídeo a gente faz sobre os gatos, tá? Os gatos são um pouquinho menos acometidos do que os cães. Então deixa eu molhar o bico aqui com o meu cafezinho e seguimos em frente. Pois bem, para a gente entender como que um animal com leishmaniose pode entrar no consultório mancando, ou com diarreia, ou com uma doença de pele, ou com uma doença renal, sintomas totalmente variados, a gente precisa entender o mecanismo de ação que a doença faz no organismo do cachorro. Tá? Então a leishmaniose, a leishmania, né, que é um protozoário, quando ela é introduzida no corpo do cachorro, seja lá por qual forma for, né, ou picada do flebotomínio, ou por transmissão transplacentária, ou por via sêmen na cruza do macho com a fêmea, ou via transplacentária, que também é aceita, independente da via que ela é introduzida, a leishmania entra no organismo do cachorro e em alguns casos, né, naqueles casos onde que existe a tendência de ter sintomas clínicos, ele estimula, né, de uma certa forma, estimula a resposta que a gente chama de resposta TH2. O animal ele pode responder por duas formas de resposta imunológica. A TH1, que é a boa resposta celular, e a TH2, que é a resposta humoral ou por anticorpos. E aí as pessoas perguntam como que anticorpo vai causar problema. Anticorpo não é para proteger o animal, a gente sempre fala, temos que criar anticorpos, né? No caso da leishmania, não. Né? E aí está um dos grandes problemas para a gente validar uma vacina, por exemplo, para uma leishmaniose, né? Por quê? Porque se eu estimular a produção de anticorpos, eu vou estar causando problema. Então vamos lá, quando existe a tendência da resposta CTH2, naqueles animais sintomáticos, o animal começa a produzir anticorpos numa quantidade muito, muito fora da realidade, muito exacerbada. Por sua vez, a leishmania, ela consegue driblar esse sistema imune num primeiro momento e dentro do macrófago se replicar cada vez mais. Quando esse macrófago fica repleto, ele se rompe e esse monte de leishmania encontra esse monte de anticorpos, né, que são anticorpos específicos anti-leishmania. E aí essa fusão de anticorpo com antígeno é o que forma o que a gente chama de imunocomplexos, né? Teoricamente, em tese, né, na imunologia básica, quando um anticorpo neutraliza um antígeno, o organismo dá conta de eliminar aquilo ali e acabou o problema. Só que como a quantidade de leishmania é muito grande, como a quantidade de anticorpos também é muito grande, o que acontece é que ocorre a formação de uma quantidade muito grande de imunocomplexos, né? E esses imunocomplexos, em tese, deveriam ser eliminados pelo sistema imunológico do cão, só que por conta da quantidade, eles não conseguem ser eliminados. E aí eles começam, então, no corpo do cachorro, começam a circular. E pensa que esse imunocomplexo é uma proteína de grande porte, que, por sua vez, ela não é reconhecida pelo corpo, e onde ela para, ela causa um problema, causa um ponto de inflamação. Então, assim, esse imunocomplexo circulante, ele começa a circular no corpo do cachorro, vai lá no olho, pum, causa uveíte, né? Causa inflamação na úvea, né? Causa diminuição na produção de lágrima. Então o animal fica com secreção ocular, fica com aquele olho machucado, às vezes com úlcera de córnea, né? Ele circula, vai lá no intestino, causa enterite. Aí esse é o animal que vai chegar no consultório com diarreia. E aquela diarreia que parece uma diarreia de giardia, que foi tratada para giardia várias vezes pela maioria dos veterinários. Diarreia com muco e sangue, né? Aquela diarreia que causa cólica, né? O intestino fica inflamado por conta dos imunocomplexos. Adianta eu dar antibiótico? Não, tem que tratar a leishmania se a causa for essa, né? Então, causou problema no olho, causou uma enterite, né? O imunocomplexo seguiu circulando, vai lá na ponta da orelha, lá dentro do nariz, causa vasculite. Dentro do nariz, essa vasculite pode causar perda de sangue, epistaxe, que a gente chama. Na ponta da orelha, também causa aquela lesãozinha necrosada, que pinga sangue, o animal chacoalha a cabeça e voa sangue para todo lado. Então ele causa essa
vasculite na ponta da orelha, dentro das narinas. Ela vai causar aquelas dermatites das mais variadas, né? Vai parar na pele e vai causar dermatite nodular, dermatite ulcerativa, dermatite com descamação de pele, né? Pápulas, pústulas. Então a gente vai ter aquelas hiperqueratoses nasais e nos coxins. A gente pode ter pododermatite, bastante comum pododermatite. Então quando pegar um cachorro com pododermatite, faça o teste de Lesch, tá? É bem importante. Então, pododermatite é uma dos sintomas de pele que a gente pode ter. Aquelas blefarites em volta dos olhos, aquelas perdas de pelo, aquele olho inflamado, aquela seborreia seca, aquela casquinha, né, aquela caspinha por cima da pele também é um sinal clínico. Aquelas dermatites nodulares, parecem tumores, né? Às vezes a gente funciona ali e encontra leishmania. Tá? Então, os sintomas de pele são os mais variados. Tá? Então, mais um problema que pode acometer um paciente com leite positivo. Outras coisas, o animal pode entrar mancando. Por que ele entra mancando? Por que ele tem dor? Porque esse imunocomplexo, ele vai se deparar também, ou vai parar e vai causar inflamação dentro da articulação do animal. E às vezes é uma poliartrite em várias articulações. Então o animal custa levantar do chão, tem muita dor, né? Em geral, os veterinários gostam de passar corticoide. O corticoide tira esse primeiro sintoma com a mão, mas lá na frente causa maiores problemas. Então, um outro sinal clínico, o animal entra mancando. Então imagina, né? O animal entrar mancando. Qual veterinário que pede um exame de sangue? São poucos, né? Então lá, um animal pode entrar mancando. Nós já falamos da diarreia, nós já falamos da secreção ocular, nós já falamos da dermatite de ponta de orelha, de ponta de focinho. Esse animal pode, se porventura, fazer um exame pré-cirúrgico e aparecer uma anemia, uma plaquetopenia. Daqui a pouco faz um ultrassom, o baço aumentado, do nada, o cachorro está bem em casa, só tem o baço aumentado, desconfia, faz o teste. Essa anemia, normalmente é uma anemia normo, então o veterinário precisa saber entender um hemograma, destrinchar um hemograma bem feito e bem entendido, bem interpretado, para saber o tipo de anemia que a leishmania causa, que é parecida com a anemia da Ehrlichia, mas não é, né? Tem que diferenciar essas duas doenças. Então esse animal que foi fazer um pré-cirúrgico para castração e deu a plaqueta em 80 mil, da onde que pode vir isso, né? Fez um ultrassom, deu hepatosplenomegalia, né? Tem linfonodos aumentados, porque a gente sabe que é onde a leishmania gosta de ficar, é na medula e nos linfonodos. Então daqui a pouco, né, por nada, faz um exame clínico, opa, tem linfonodo aumentado, mas o cachorro não tem sinal clínico nenhum, mas tem linfonodo aumentado, então vamos prestar atenção nisso aí. Esse animal, ele pode ter, enfim, né, já falamos tantos sinais clínicos aí, né, então vamos lá, resumindo, né, ele pode entrar com uma anemia, com uma trombocitopenia, ele pode entrar com uma dermatite, ele pode entrar com uma vasculite, ele pode entrar com dor articular, ele pode entrar com uma cistite, tudo isso, né? E o pior de todos os sintomas é quando esse imunocomplexo circula e faz um ponto de inflamação dentro do túbulo renal. E aí dentro do túbulo renal ele faz com que esse rim fique insuficiente, né? De maneira aguda, esse rim vai ficando com dificuldade de filtração, ele vai adoecendo e aí esse animal vai entrar eventualmente com uma creatinina um pouco aumentada, com uma ureia um pouco aumentada, com perda de peso, né? Ele vai ficando mais magro, vai tendo uma certa proteólise, vai perdendo massa muscular, né? Ele vai ficando mais apático, vai comendo menos, porque o paciente renal tem disso, tá? Aos poucos, essa injúria renal vai se tornando uma doença renal crônica, por quê? Porque os néfrons vão morrendo, vão diminuindo a sua quantidade, e esse animal vai entrando numa doença renal crônica, vou tendo menos capacidade de filtração nesses rins. Tá? Então, consequentemente, esse animal tem menos chance de resistir a um tratamento. Então, quando a gente pega e estadia lá no começo, antes de chegar no rim, antes de causar esse problema no rim, porque o problema renal não acontece rápido, ele acontece de maneira cadenciada, é o tempo que vai fazer essa injúria renal aí acontecer. Então, se a gente consegue pegar no início, a doença renal, que é a principal causa de óbito no paciente com Lesch, ela vai ter menos chance de acontecer, né? Então, a doença renal basicamente é o que mais mata o nosso paciente. E é nessa doença renal que a gente foca o estadiamento da doença. É ali que a gente faz os exames, dentre outros, né? Mas é ali que a gente foca os exames, com ureia, creatinina, SDMA, fósforo, cálcio,
né? Hemogaso se puder, o exame de urina, uma relação proteína-creatinina urinária, um ultrassom do trato urinário, uma avaliação de pressão arterial, são exames que podem nos trazer informações de lesão renal, de progressão de doença renal, de taxa de filtração desse rim, né? A gente precisa entender em que estágio esse rim está para saber qual que é o prognóstico desse nosso paciente de leite. Tá? Então, pensando nos sintomas, os outros sintomas são importantes, né? Porque eles são sentinelas, eles que vão lembrar a gente de que, opa, vamos testar leite, que o problema pode estar aqui. Porque o problema renal, quando ele dá, ele pode ser, a gente pode ver ele de maneira tardia. E às vezes, infelizmente, quando a gente vê uma creatinina aumentada, uma ureia, a gente já tem quase todo o rim perdido. E aí não tem muito o que fazer. Então o ideal é que a gente consiga fazer o diagnóstico precoce com esses sintomas que a gente está vendo, ou inclusive até sem sintomas a gente pode fazer esse diagnóstico, né? Porque a gente sabe que estágios 1 e 2 do brasileiro a gente não tem ainda sintomas, né, visíveis. Então esses animais, quanto mais cedo a gente diagnosticar, menos injúria renal a gente vai causar. Então esse animal ele pode vir a óbito principalmente pela doença renal, mas também por conta dessa anemia, se essa anemia for severa e se essa anemia vier acompanhada de alguma co-infecção. A gente sabe que existem trabalhos que mostram que quanto mais co-infecções a gente tiver, co-infecções, leia-se Ehrlichia, Babesia, Anaplasma, Dirofilaria, Hepatosum, Micoplasma, essas co-infecções, quanto mais importantes forem, mais sintomas graves de leishmaniose a gente vai ter. Então a gente sempre tem que ficar monitorando elas também, porque a anemia na leixe é algo bastante importante e a gente precisa se ligar, porque também é uma causa de óbito, é uma causa onde a gente vê muitos tratamentos não darem certo, quando a gente tem co-infecções especialmente, né? Quando a gente não dá atenção para essas co-infecções. Tá? Então, só para resumir, o pior de todos, a doença renal. Então, a gente pega muitos assim, animais que vão fazer pré-cirúrgicos, animais jovens com creatinina alta, né? A primeira coisa que a gente pensa é na leishmania. Vai fazer um hemograma, tem uma proteína total muito alta, se liguem, é outro sinal clínico bastante importante. Anemia, trombocitopenia, e aí depois todos esses sintomas que a gente está falando. Aí pode pensar assim, mas qualquer sintoma pode ser leixe? Basicamente sim. O cachorro pode entrar, resumindo, mancando, com diarreia, com secreção ocular, com doença de pele, com aumento do baço, com uma anemia, enfim, né? Com uma hiperkeratose em coxim, com pododermatite, né? Com lambedura, né? Com perda de peso, sabe? Então, tudo isso a gente precisa. E precisa investigar, porque os exames de leite são exames específicos. Não dá pra a gente achar que a gente tem que testar. E quanto mais cedo a gente testar, mais rápido a gente vai conseguir tirar esse animal desse caminho para a morte. Tá? Então, vamos se ligar nisso. Testar, cada vez mais ampliar o nosso diagnóstico diferencial. O Brasil é um país enorme, com vários tipos de climas, mas basicamente a gente tem leishmaniose em todo o Brasil hoje, infelizmente. Aqui no sul a gente achava que nunca ia chegar por causa do clima, hoje mesmo a gente está com um clima aí com 4, 5, 6 graus positivos e mesmo assim a gente né, ainda tem bastante mosquito, a gente ainda tem zonas de transmissão por aqui. Tá? Então fiquem ligados, é importante a gente investigar em todo o Brasil, de norte a sul, tá? E se alguém fora do Brasil estiver observando isso também, vamos começar a colocar isso nos nossos diagnósticos diferenciais, porque muitas vezes o veterinário simplifica a coisa, né? Uma anemia, doença do carrapato, deu negativo para Ehrlichia, mas vou tratar da mesma maneira, eu já vi muito isso. Tá? Então vamos se alertar para esse tipo de diagnóstico diferencial, tá certo? Esse era o nosso vídeo de hoje. Aproveita para se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo para que cada vez mais a gente consiga trazer novos conteúdos sobre leishmaniose. Até mais!